Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo FG. Hoje vamos falar sobre geração de energia solar com o projeto Photon Lab e sobre uma pesquisadora que conquistou um prêmio inédito para a UFG. Você acompanha também uma entrevista com o artista Hamilton de Holanda. Isso e muito mais a partir de agora. Pesquisadores da Faculdade de Enfermagem da UFG traçaram uma relação entre a quantidade de melatonina presente no sangue e o padrão alimentar, as doenças emocionais, a repercussão no sono das mães e bebês e as cólicas dos recém-nascidos. A melatonina é um hormônio natural que é secretado na ausência de luz e ligado diretamente ao nosso relógio biológico. Além disso, está relacionado a questões anti-inflamatórias, antioxidantes, anticancerígenas, à qualidade do sono e ao humor. A Universidade Federal de Goiás vai sediar nos dias 28, 29 e 30 de setembro a 5ª edição do Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior, o FORCUT. Esse fórum foi criado em 2017 e é voltado para a formulação de políticas culturais nas instituições de ensino superior do Brasil, sobretudo as públicas. A programação vai contar com mesas redondas, grupos de trabalhos e Assembleia Geral, que serão transmitidos pelos canais FORCUT e UFG Oficial no YouTube. A programação completa você confere no site da UFG. A geração de energia solar no Brasil já corresponde a mais de 5% da matriz energética nacional. Boa parte das fontes geradoras estão instaladas em residências e pequenos comércios. Do ano de 2012 até os dias atuais, o professor conta que foram investidos mais de 54 bilhões de reais, que gerou uma arrecadação de mais de 14 bilhões de reais em tributos. O projeto também gerou 312 mil empregos e evitou que 11 milhões de toneladas de dióxido de carbono fossem jogadas na atmosfera. É uma energia que eu defino particularmente como uma energia democrática, tanto na geração de emprego, quanto naquele que pode gerar a sua própria energia, como também propiciar uma oportunidade para aqueles que se graduam ou para aqueles que têm uma formação técnica investirem no próprio negócio. A Universidade Federal de Goiás possui quase 1.000 quilowatts de geração fotovoltaica com placas de captação de energia no campus Colemar Natal e Silva e também no campus Samambaia. E ainda por uma iniciativa do próprio Ministério da Educação, que percebeu a vantagem de, uma vez que a universidade tem bastante espaço e telhados para instalar esses sistemas, também fazer uma instalação em solo, que deve ser inaugurada ainda esse ano, com 1 megawatt-hora, que são 1.000 quilowatt-horas, que vai mais do que dobrar a nossa capacidade anual. O professor conta que quando tudo estiver funcionando, a universidade poderá ter uma economia de até 4 milhões de reais na conta de energia elétrica. Ela é uma energia, uma forma de energia muito propícia ao empreendedorismo e à aproximação entre universidade e empresa. Isso tem acontecido de uma maneira muito intensa e tem sido muito bom, tanto para a universidade, quanto para a empresa, quanto à sociedade, essa aproximação através de projetos de extensão. Além disso, na graduação, esse laboratório propicia a orientação de vários projetos de final de curso, TCCs, trabalho de final de curso, de conclusão de curso, orientação de trabalhos na especialização e também de dissertações de mestrado e teses de doutorado. O Photon Lab, esse laboratório citado pelo professor, existe desde o ano passado, mas tem inúmeros projetos de pesquisas desenvolvidos a partir dele. O conjunto de equipamentos que foi doado recentemente por egressos da UFG vai ser um instrumento para pesquisas dos projetos de extensão. Sim, existe um projeto de extensão, quem coordena esse projeto de extensão é a professora Cacilda Ribeiro, que ela faz essa comunicação com as empresas. Através dessa comunicação, nós divulgamos a tecnologia, ofertamos cursos de formação, recebemos doações de equipamentos.
No caso desse equipamento que foi doado, foi um sistema isolado que funciona com armazenamento de energia em baterias, doado pela empresa do Sol. Um egresso da UFG é o único brasileiro a concorrer numa competição mundial e pode levar um prêmio que é considerado o Nobel da Educação. O Global Teacher Prize é o maior prêmio, a maior premiação que nós temos na área de educação, sobretudo voltado para a educação básica, não só pelo valor, mas pelo reconhecimento que diferentes professores ao longo do mundo têm feito, impactado em 3 grandes vertentes: científica, social e até mesmo profissional, que se amalgama um pouco da própria história e trajetória do próprio professor. Ele explica que o Global Teacher Prize não considera apenas um projeto atual que o professor desenvolve, mas sim toda a trajetória profissional. Grayton, por exemplo, aos 14 anos de idade, já tinha envolvimento com projetos sociais. Obviamente, os grandes resultados do Global Teacher Prize, eles se dão, né, pela questão da minha docência, há mais de 11 anos em sala de aula da escola pública brasileira, que tem encorajado a milhares de estudantes a pensarem como matemáticos, não só para se tornarem matemáticos no futuro ou programadores profissionais, mas que tenham, na sua própria essência, a questão de olhar com olhar humano para as questões sociais, intelectuais e científicas da sociedade. Encorajar os estudantes a pensar é o que esse professor fez, gerando um impacto real na comunidade onde atua. Esse é um momento muito importante. Eu acredito que o Brasil está preparado para receber o Nobel, primeiro porque a gente toca em 2 principais feridas do Brasil. A primeira delas, se não a mais importante, é a educação pública brasileira. Eu sou fruto dessa instituição na educação básica e do ensino superior. Me formei na Universidade Federal e continuei em universidades públicas brasileiras. E a segunda dela, como consequência, a primeira é o ensino de matemática, que ao longo de uma perspectiva histórico-cultural continua amargando drásticos resultados de avaliação para o ensino. Esse lugar da premiação, para mim, nunca foi singular, ele é sempre coletivo, porque a educação se faz com muitas mãos. Então, a minha voz, que se une a diferentes profissionais que sonham comigo o projeto Matix, eu acredito que pode ser, de certa forma, potencializado para diferentes pessoas que continuam acreditando na educação pública brasileira, na ciência brasileira, como impacto e transformação social e como referência, né, para demais países. Porque eu penso, se nós não acreditarmos nos nossos professores, nos nossos alunos e todo o movimento que acontece por meio dessa instituição, nós precisamos rasgar os nossos diplomas. Até porque as grandes mudanças acontecem pelos cientistas brasileiros e os professores que estão na ponta, não só formando todas as profissões, mas formando em si toda uma comunidade brasileira. Isso é muito importante para que a gente possa pensar e refletir conjuntamente. Eu gostaria de encorajar a nossa gente, o nosso povo, sobretudo, daqueles que acreditam na escola pública como transformação social, para que a gente possa unir as nossas vozes, os nossos sonhos, para impactar vidas, e que a gente possa olhar com um cuidado mais responsável para essa escola, para essa ciência, que são tão importantes para os nossos dias de hoje, né? E que a educação e a ciência não fiquem à mercê de governos, mas que seja uma questão, uma política de Estado. A empresa Guia Empreendimentos Inovadores, incubada pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, foi uma das empresas ganhadoras da região centro-oeste do prêmio Mulheres Inovadoras. O produto que fez com que o grupo levasse o prêmio é o Multipet, um medicamento para combater endoparasitas e ectoparasitas sem causar efeitos indesejáveis. O Multipet é recomendado para tratar carrapatos, pulgas e vermes de uma só vez em cães, gatos, hamsters, coelhos, aves e tartarugas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Mundo UFG e olha só, as inscrições para o programa de pós-graduação em Artes da Cena da UFG vão até 11 de outubro. O programa oferece 18 vagas para o nível de mestrado na área de concentração,
teatro, dança e direção de arte. O processo seletivo será realizado em 4 fases e o resultado final está previsto para ser divulgado em fevereiro de 2022. Acesse o site Artes da Cena ppg.emac.ufg.br e saiba mais. O violinista e professor da EMAC, Luciano Pontes, conquistou o 2º lugar na categoria Instrumentos de Cordas da King's Peak Music Competition nos Estados Unidos. Esse é o 4º prêmio internacional que o docente recebe e o 3º durante a pandemia da Covid-19. E olha só, nesta terça-feira tem mais uma edição do Música no Campus, o projeto de extensão da UFG que tem colocado música boa mais perto da sociedade. Letícia Brito entrevistou Hamilton de Holanda, que é a atração desta noite. O instrumentista e compositor Hamilton de Holanda Vasconcelos Neto nasceu no Rio de Janeiro há 45 anos. Filho de pernambucanos, sendo o pai o violonista José Américo de Oliveira, que desde cedo lhe incentivou, Hamilton começa a tocar bandolim aos 5 anos de idade e a se apresentar aos 6 anos. Hamilton acabou sendo criado em Brasília, onde teve a base da sua formação musical na Escola de Música de Brasília e com os professores particulares. Versatilidade é uma palavra que define o trabalho de Holanda, uma influência das diversas formações com que ele se apresenta no Brasil e no exterior. Bom, queria começar te perguntando como é que foi, assim, como é que se deu essa aproximação daquilo que se tornaria os seus estilos musicais predominantes, Hamilton, o choro, o jazz e o samba. Bom, eu comecei tocando em casa, como você falou aí, né? A influência do meu pai, meu avô também era músico, era trompetista, meu tio era saxofonista, meu irmão é violonista. E a gente, quando, assim, eu nasci no Rio, mas com 11 meses fui para Brasília. E nesse período inicial, quando a gente começou a morar em Brasília, meu pai fez amizade com os músicos do Clube do Choro. Os primeiros amigos do meu pai foram músicos do Clube do Choro. Então, naturalmente, a coisa foi se desenvolvendo para esse lado do choro. Quer dizer, meu pai já gostava muito, sempre gostou de choro, de samba, de bossa nova, ele pernambucano também, a música nordestina. E isso é, na verdade, a minha língua materna. O choro é a minha língua materna, com que eu consigo me comunicar com o mundo inteiro. E o jazz, ele apareceu bem depois, porque eu, a partir dos anos 2000, eu comecei a viajar muito, tocar em muitos festivais de jazz pelo mundo, e passei a conhecer muitos músicos, o som, e mesmo pessoalmente também, músicos como o Chick Corea, que eu tive até a alegria de tocar junto com ele. E o choro e o jazz, na verdade, eles são uma espécie de primos, são aqueles primos que a gente considera irmão da família, né? Então, isso é uma das coisas que eu faço dentro da minha carreira, do meu dia a dia, do meu trabalho, propor essa aproximação cada vez maior entre o choro e o jazz. E aí, o chorinho e o samba, quando a gente olha, são estilos bem nossos, né? Bem brasileiros, bem nacionais, só que o seu trabalho ele é reconhecido não só aqui, mas fora também, né? Os Estados Unidos, por exemplo, até te deram um apelido de o Jimi Hendrix do bandolim. O que você pensa desse reconhecimento? Eu fico muito feliz, porque eu nunca imaginei que, né, lá nos meus primeiros anos de música, de bandolim, que eu chegaria onde eu cheguei, tocando em várias cidades do mundo inteiro e sendo reconhecido também no meu próprio país. Eu fico muito feliz. Claro que ainda tem muita coisa para... Por exemplo, eu nunca fui ao Japão, eu morro de vontade de ir ao Japão. Tem ainda territórios a serem conhecidos e eu preciso fazer mais show ainda pelo mundo. Não estou satisfeito ainda, mas, ao mesmo tempo, tenho o coração contente, tenho a alma leve por tudo que eu já fiz e por esse reconhecimento. E aí, em 2003, você volta à sua terra natal, o Rio de Janeiro, forma um quarteto com Daniel Santiago, André Vasconcelos e Márcio Bahia. Aqui você diria que atingiu aí a maturidade esperada na música? Olha, a maturidade a gente está sempre atrás dela, né? Mas com certeza, essa formação que você falou, inicial de quarteto, né, com o Daniel, o André e o Márcio,
depois se transformou em quinteto com o Gabriel Grossi. Foi realmente uma formação muito importante e marcante do ponto de vista do compositor, sabe? Eu acho que, olhando por esse lado, por esse prisma da criação, da composição, eu acho que esse ano de 2003, 2004, foi quando eu voltei. Na verdade, eu morei em 2002, 2003, comecei em 2003 na França, em Paris, e aí de lá fiquei na dúvida, será que volto para o Rio, será que volto para Brasília? Queria morar no Rio, que é a cidade onde eu nasci, e vim para o Rio. E aí foi realmente o pontapé inicial de uma nova etapa, realmente com uma maturidade, com uma busca cada vez maior por uma linguagem assim autêntica, que só eu pudesse fazer junto com os meus amigos e com os parceiros, mas realmente esse ano foi um ano marcante para essa maturação do meu trabalho artístico. Bom, e como é que está Hamilton de Holanda em 2021, em meio a uma pandemia, né? E também o que você traz aí para a gente no Música no Campus, nessa edição de primavera, no próximo dia 28? Bom, 2021, na verdade, é a continuação de 2020, que foi realmente um ano muito difícil, sabe? A gente teve que se reinventar, eu me reinventei com lives, com apresentações online, com bate-papos online, voltei, graças a Deus também voltei a me dedicar mais à parte educacional do meu trabalho, consegui me dedicar mais, né? E aí 2021 é uma continuação disso, só que as coisas estão começando a reabrir. Então agora, por exemplo, eu acabei de voltar da Europa, fiz uma turnê maravilhosa lá, passei pela França, pela Suíça, pela Áustria, fui tocar também na Ilha da Madeira, e já estou começando a marcar datas já para fevereiro do ano que vem também na Europa. Os shows aqui no Brasil, aos pouquinhos, também estão começando a voltarem, não ao normal, porque, imagina, ainda vai demorar um pouco para o normal, né? Mas, e aí aparecem essas oportunidades também. Estou muito feliz de voltar para o Música no Campus, porque em 2009 eu fui o artista que fez o primeiro show no Música no Campus, então é uma alegria muito grande, mesmo que ainda não podendo ver e estar pessoalmente com vocês aí, mas realmente eu tenho um carinho muito grande por Goiânia, tem muitos amigos, como eu cresci em Brasília, então eu tenho uma proximidade, né, com esse clima, com a seca, com o piqui, com o cerrado, né? Então eu preparei um show muito especial, um repertório com músicas históricas, né? Algumas outras mais recentes, composições minhas. Então tem música de Pixinguinha, tem música de Baden Powell, tem música que eu fiz agora inédita, que eu nunca toquei em lugar nenhum ainda, que chama Afro-Flamenco. Tem o Canto de Ossanha, de Baden e Vinícius. Enfim, preparei um repertório especial para vocês e espero que todo mundo goste. Maravilha. Hamilton de Holanda, a gente agradece imensamente a entrevista e a gente deseja aí sucesso no show do Música no Campus. O Música no Campus vai ao ar hoje às 9h30 da noite, aqui na TV UFG, na Rádio Universitária 870M e no canal oficial da UFG no YouTube. Não perca. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com mais Mundo UFG para você. E olha só, a Secretaria de Tecnologia e Informação da UFG disponibilizou os serviços online do pacote Microsoft 365 para a comunidade universitária. Os usuários da UFG que possuem login único já podem acessar o site office.com e realizar a autenticação na plataforma, seguindo a mesma dinâmica de acesso aos serviços do Google Workspace. O Centro de Seleção da UFG está realizando o processo seletivo para os programas de residência médica de 2022 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. São 152 vagas em diferentes especializações em 7 hospitais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de outubro, ao meio-dia. Para mais informações, acesse ao edital e inscrições, acesse cs.ufg.br.
Durante este mês, falou-se muito em saúde mental na campanha Setembro Amarelo, mas a prevenção ao suicídio e o acolhimento a pessoas que estejam passando por demandas emocionais deve acontecer todo o tempo. Pensando nisso, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, está oferecendo um curso de capacitação para servidores da UFG. Um dos maiores objetivos dessa capacitação em saúde mental é preparar os servidores da universidade para o acompanhamento adequado dos estudantes, né? Então, essa capacitação ela é voltada prioritariamente à figura dos coordenadores de assuntos estudantis, que é uma figura que foi recentemente instituída na universidade e tem seu papel de atuação ligado às unidades acadêmicas. Mas o pró-reitor conta que, se houver vagas disponíveis, servidores que ocupam outras funções poderão participar. A capacitação vai ocorrer por meio do programa Saudavelmente e as inscrições vão até às 8 horas da manhã do dia 30 de setembro. A inscrição à capacitação, ela se dá a partir do sistema de capacitação que pode ser acessado no portal UFGNet, menu administrativo, recursos humanos, SIG-RH, módulo portal do servidor, menu capacitação. O curso será online pela plataforma Google Meet. Serão 8 encontros, totalizando 27 horas de carga horária. Outra novidade que o pró-reitor trouxe é que essa capacitação em saúde mental agora passa a fazer parte da ementa do curso de iniciação à docência. Basicamente, esses assuntos associados à saúde mental também integrarão a ementa do curso de iniciação à docência, de tal sorte que todos os docentes, à medida que eles forem entrando na instituição, tenham um conjunto de elementos mínimos para poder identificar e acompanhar, eventualmente, estudantes que estejam em sofrimento psicológico, em sofrimento psíquico. Esse cuidado promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas com foco nos discentes terá impacto também junto aos docentes. Todos que passarem pela formação terão um olhar mais atento e, se necessário, poderão acolher também os seus colegas de trabalho. E para isso a gente tem os canais naturais, né, da administração que perpassam pela equipe da diretoria de acompanhamento à saúde ao servidor, que poderá fazer o acolhimento e encaminhamento dessas pessoas, né? Nós temos uma equipe de psicólogos e de profissionais capacitados para fazer esse trabalho, mais uma vez, de acolhimento e de encaminhamento para os nossos servidores. E uma aluna da pós-graduação da UFG foi selecionada para representar o Brasil em uma competição internacional que deve acontecer no próximo ano. Mas não pense que ela é alguma atleta ou artista. A Camila Costa é uma pesquisadora da Faculdade de Odontologia. O Raton, ele é uma premiação que ocorre em sessões nacionais dentro de todos os países, né? Alguns países que fazem parte do IADR, que é o International Dental Research Academy. Então, aqui no Brasil, anualmente são selecionados 2 pesquisadores, representantes, para competir no próximo ano na sessão mundial. A seleção nacional aconteceu agora em setembro e contou com 20 participantes na primeira fase e 6 na segunda. Em junho de 2022, a fase internacional será realizada na China. Mas, independente do resultado futuro, estar nessa competição já é um feito único e inédito para a UFG. Então, nós somos os primeiros ganhadores deste prêmio, que já acontece há muitos anos. E para a Faculdade de Odontologia da UFG e para a própria UFG, ganha muita visibilidade, ganha muita força, né? Porque essa é uma pesquisa que, dentro do Brasil, ela é exclusiva do nosso grupo de pesquisadores. A gente não sabe, dentro do Brasil, de outros grupos que estão realizando uma pesquisa parecida. Então, para nós, é de extrema importância, porque ela é uma pesquisa clinicamente importante e socialmente importante. A pesquisa da Camila busca uma relação entre a saúde bucal precária e o desenvolvimento de quadros mais graves em pacientes com a Covid-19. Então, o que a gente avaliava? O padrão de perda dentária, a presença de lesões cariosas
e a presença de doenças periodontais, né, gengivite, periodontite. Então, essa foi a nossa pesquisa. E, além disso, nós estamos coletando fluidos, né, fluidos para avaliar essa inflamação que pode estar associada a uma inflamação sistêmica desses pacientes. Esse nosso trabalho, né, que a gente foi premiado, foi com os dados parciais de 128 pacientes avaliados. Atualmente, nós estamos com 260 pacientes avaliados. A conclusão do estudo deve ocorrer daqui a alguns meses, com a avaliação de pelo menos 300 pacientes. Mas os dados preliminares apontam que uma saúde bucal precária pode sim se tornar um fator de risco para quem for infectado pelo coronavírus. Então, esses pacientes com periodontite, com esse padrão de perda dentária mais avançado, estão mais associados com desfechos graves da Covid-19, né? E aí, principalmente, a periodontite. A periodontite é considerada um fator de risco para várias doenças inflamatórias, como diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade e agora para a Covid-19, de acordo com a pesquisadora. Estamos chegando ao final dessa edição com uma novidade. A partir da semana que vem, o Mundo UFG passa a ser ao vivo todos os dias, a partir das 6 horas da noite. Você vai poder participar com comentários e perguntas nas nossas redes sociais e enquetes no Instagram. Vai ser muito legal, viu? Eu me despeço daqui com um forte abraço para todos vocês. A gente se vê.